Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a nossa convidada é a deputada estadual Laura Serrano, do Partido Novo. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Rodrigo já te perguntou aí fora do ar, mas eu vou te perguntar também para os nossos ouvintes poderem escutar. Tá preparada para 2020? Tô sim, preparadíssima. Precisamos estar, né? Com novos planos, continuidade do trabalho também que a gente veio começando aí no início, nesse primeiro ano de mandato. E sou muito otimista, acho que a gente tem cada vez mais coisas boas aí para poder estar produzindo para a população de Minas Gerais. Pois é, deputada, e a senhora está aí para completar o primeiro ano do seu primeiro mandato. O mandato na Assembleia começa em fevereiro, né? Mas que balanço que já dá para fazer desse primeiro ano, desse primeiro mandato da senhora na Assembleia? Bom, eu fico muito feliz de poder ver nesse final de primeiro ano de mandato, né? Se a gente for considerar e vai finalizar agora no final de janeiro, mas a gente já conseguiu ter uma série de propostas que foram apresentadas durante a campanha que se transformaram nos meus compromissos de mandato com ações efetivas realizadas. Então, fico muito satisfeita de poder estar respondendo de alguma forma as expectativas dos eleitores. Cito aqui alguns exemplos. Um dos compromissos de mandato é priorizar o direito das crianças. A gente criou uma forma inovadora de destinação de recursos de emenda parlamentar com utilização de critérios técnicos, que é a corrida do saber, para escolas públicas, estaduais e municipais, de acordo com o desempenho dos alunos. No nosso compromisso de mandato voltado para a melhoria da gestão pública, a gente apresentou um projeto de lei que inclusive já foi, na verdade, um projeto de lei complementar, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que visa impedir que sejam criados municípios sem viabilidade econômica, ou seja, esse projeto de lei ele não atua nos municípios existentes atualmente, mas caso eventualmente sejam criados ou desmembrados novos municípios, há a exigência de que eles tenham viabilidade econômico-financeira, viabilidade político-administrativa. Então esse é um projeto importantíssimo no que tange a questão de responsabilidade fiscal e de melhoria da gestão pública no nosso estado. A gente tem vários outros exemplos aí, no que tange também a questão de desburocratização do ambiente de negócios, da vida das pessoas. A gente tem projetos de lei também voltados para revogação de leis que hoje já têm o seu objeto esgotado. Então são leis que estão aí vigentes, mas que não geram efeitos para a população e que acabam confundindo aí o estoque de normas que a gente tem no estado, que hoje são de mais de 26 mil. Os nossos projetos, eles produzem a revogação de mais de 500 leis estaduais. Então, e para poder colocar também a questão do corte de privilégios e mordomias, que foi nossa proposta de campanha, que é um compromisso de mandato. Fico muito satisfeita de mencionar que a gente já atingiu a marca dos 2,3 milhões de reais economizados só nesse primeiro ano. É uma economia de cerca de 70% das verbas totais de gabinete. Então, mostrando o nosso respeito aí ao dinheiro das pessoas, ao seu dinheiro de quem está nos ouvindo, porque afinal eu trabalho para vocês e o mínimo que a gente pode fazer é ter respeito a esse dinheiro. É o que falta, na opinião da senhora, essa consciência dos políticos de saber que tem que respeitar o dinheiro público? Eu acho que cada vez mais os políticos estão tendo, e não só tendo essa consciência, mas agindo conforme essa necessidade que a população vem apontando, que é uma necessidade das pessoas, né? A própria eleição que a gente teve aí, as últimas eleições, muitos novos eleitos com esse compromisso de corte de privilégios, corte de mordomias, economia do dinheiro público. Então, eu vejo que isso vem se tornando cada vez mais. É claro que a gente tem um longo espaço aí para melhorias, mas uma realidade. Um exemplo foi no final desse ano, de 2019, que o próprio presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus, ele apresentou para o executivo um cheque de uma economia de 46 milhões de reais feitas na Assembleia Legislativa e que vai ser utilizado para a saúde pública no nosso estado. Então, eu vejo com bons olhos. Como eu disse, a gente tem um grande espaço aí para aprimoramento. Eu sou, como defensora da melhoria de gestão, defensora da melhoria contínua, mas acho que as coisas estão mudando, ouvindo e respeitando os eleitores que têm mostrado esse recado da necessidade de economia. Deputada, nos últimos meses do ano passado, a gente viu o governo Zema ganhar mais corpo na Assembleia Legislativa e ter uma ampliação do diálogo com os deputados estaduais.
Alguns até da oposição que estiveram aqui apontaram que essa relação precisa evoluir, mas apontaram que já houve algum avanço nesse sentido. Era uma crítica muito forte feita no começo do mandato, no começo do ano principalmente, ao governador e às pessoas que o assessoravam. Acho que a principal aposta do governo, talvez para esse ano de 2020, seja a questão do regime de recuperação fiscal, que o governo aponta como a única saída para a resolução efetiva dos problemas aí financeiros pelos quais passa o Estado. A senhora vê ambiente para isso, né? Pensando que é um programa impopular. Há ambiente para isso hoje no contexto de relações que o governo mantém com a Assembleia? E mais do que isso, a senhora arriscaria um prazo para que isso efetivamente passasse pela casa? Bom, primeiro que realmente o relacionamento executivo e legislativo, ele tem melhorado cada dia mais. Eu vejo que existe um espaço muito grande para o diálogo dentro da Assembleia e, inclusive, um empenho dos deputados em analisar os projetos vindos do executivo. Claro, sempre propondo melhorias, aprimoramentos, mas existe uma boa vontade muito grande, já que não existe dúvida do diagnóstico, né? O que eu digo assim, a Assembleia hoje sabe, e eu acredito que a população também tenha consciência disso, de que o Estado realmente está numa situação de crise fiscal terrível. É um Estado que hoje está quebrado e que necessita que sejam feitas reformas importantes. Então, assim, isso já é um grande avanço, né? Igual quando a gente pensa na reforma da Previdência no contexto federal, existia ainda pessoas e políticos que questionavam a existência do déficit. Então, assim, essa questão de dúvida em relação ao diagnóstico não existe na Assembleia. E todos queremos, tanto executivo quanto legislativo, trabalhar em prol da resolução desse problema, dessa crise fiscal no Estado. Então, assim, na minha visão, existe um espaço, sim, muito grande. É claro que tem medidas duras que precisam ser tomadas, mas é o fato de como chegou hoje a irresponsabilidade fiscal que veio de governos anteriores, acabou chegando nesse cenário que a gente tem hoje e que precisam ser tomadas medidas amargas. É aquela frase da Margaret Thatcher que eu costumo repetir: não é porque o remédio é amargo que a gente vai deixar o paciente morrer e não vai tomar. Então a gente precisa encarar essa necessidade de mudança, e aí vem o plano de recuperação fiscal. Eu não vou arriscar aqui a colocar uma data, porque eu acho que até o próprio parlamento ele tem o seu tempo, ele vai avaliar quais são as necessidades de ações que precisam e dispositivos que precisam ser analisados em maior profundidade, mas que a gente vai avançar sem dúvida na questão do plano e do regime de recuperação fiscal. Essa é uma coisa que eu posso afirmar. Em relação à privatização das estatais, deputada, a senhora é a favor, a senhora é contra? Eu sou a favor. O que eu vejo hoje é que as estatais, infelizmente, elas muitas vezes acabam servindo mais as corporações do que a população. Então, se a gente for analisar, e aí eu gosto sempre de avaliar fatos e dados, né? Se a gente for avaliar, por exemplo, a questão dos investimentos feitos pelas estatais, vou citar aqui no caso do saneamento, por exemplo, a gente teve aumentos de tarifas, a gente teve aumento de recursos, mas esses aumentos de recursos não foram traduzidos em aumento de investimento em saneamento, que é o que vai gerar resultado finalístico para a população. Esses aumentos, eles, no final das contas, a gente vê que acaba muitas vezes sendo incorporados a aumentos salariais. Então, o que é importante é que a gente realmente tenha empresas de saneamento que sejam e que tenham seu objetivo finalístico a melhoria do saneamento para Minas Gerais. Eu acredito que a privatização é uma forma de se fazer isso, porque a gente consegue melhoria da gestão e, inclusive, a gente reduz a interferência política na prestação desses serviços. O objetivo, no final das contas, é melhorar o serviço para as pessoas. Aqui em Minas, infelizmente, a gente tem um quadro aí, mais uma vez, citando o caso do saneamento, por exemplo, com coleta e tratamento de esgoto de 40% para as pessoas. Então, assim, e saneamento é o investimento mais eficiente que se tem hoje em saúde. Cada R$1 que você coloca em saneamento, você economiza 4 em saúde. Então, em termos de gestão, de responsabilidade fiscal e principalmente de melhoria da qualidade de vida das pessoas, de melhoria da qualidade de vida das crianças, porque mortalidade infantil também está intimamente ligada à falta de saneamento, é importante que a gente tenha empresas responsáveis com melhoria dessa prestação de serviço. E um outro ponto relevante, aí
voltando para a energia elétrica, por exemplo, é que infelizmente hoje as empresas elas não conseguem atender muitas vezes porque elas não têm o recurso para fazer o investimento necessário. Então, a CEMIG, por exemplo, foi feita uma análise de diagnóstico da prestação de serviços e o investimento que seria necessário para poder prestar o serviço, para poder fazer as ligações, que não só as empresas precisam para poder gerar emprego, mas também as famílias, área rural, etc., seria de cerca de 21 bilhões. Se a gente for analisar os resultados da empresa nos próximos 4 anos, ela não consegue gerar caixa para investimento desse valor. Seria cerca de 6 bilhões. Então, ainda falta aí 15, que normalmente o que se diz, então o acionista vai colocar recurso para esse investimento, mas o acionista principal é o Estado, que está com um déficit de 3 bilhões para o próximo ano. Então, esse investimento, essa melhoria do serviço não vai acontecer. E se a gente quer gerar emprego, gerar renda, melhorar a qualidade de vida no nosso Estado, a gente precisa que as empresas possam fazer o seu trabalho dessa forma, que as famílias consigam ter essas ligações de energia, e aí para isso é fundamental que tenha esse aporte de investimento para a CEMIG poder conseguir fazer essas ligações e toda essa recuperação de infraestrutura que é necessária. Então, assim, em termos gerais, está aí alguns pontos de por que eu sou favorável à privatização das estatais. No caso da CEMIG especificamente, é uma previsão na Constituição do Estado de que haja uma consulta pública à população, haja um plebiscito mesmo para definir sobre uma eventual venda. O governador até queria retirar esse item da Constituição do Estado. A senhora é a favor dessa consulta popular, deputada? Eu sou a favor de que a população seja consultada, sim, mas eu acho que essa consulta já foi realizada quando das eleições. O governador, ele foi eleito com mais de 70% dos votos da população mineira e estava claro no plano de governo que as privatizações de estatais eram um ponto que seria realizado. Então, pensando em termos de economia de recurso público, de eficiência, da urgência que a gente tem hoje no nosso cenário do Estado, considerando que a gente já teve essa consulta realizada quando das eleições, eu acho que realmente o mais responsável fiscalmente seria de propor talvez a revogação desse dispositivo. Como eu disse, mais uma vez, a população já foi consultada e já deu seu aval. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputada? Combinado. Primeiro ano como deputada. Um desafio e muito gratificante pelos resultados alcançados. O Partido Novo em Belo Horizonte neste ano de 2020? É um resultado que a gente espera muito importante aí, não só para a legenda, mas para o que a gente espera para os mineiros e para os belo-horizontinos e para as demais cidades no estado. Matheus Simões preparado para ser candidato? Matheus Simões, ele já foi aprovado no processo seletivo, ainda existe mais um candidato que ainda está no processo, então a gente aguarda aí os próximos resultados, mas sem dúvida que é preparadíssimo para poder tá atuando aí se for o candidato selecionado. Assembleia, pior ou melhor do que esperava? Melhor do que eu esperava. Existem, como eu disse, eu sou adepta da melhoria contínua, mas é melhor do que eu esperava. Educação. A educação, infelizmente, os índices PISA aí mostram que tem muito a ser melhorado e é um objetivo crucial do meu mandato, a melhoria da educação básica. O maior desafio do governo Zema neste novo ano? O maior desafio é o regime de recuperação fiscal, que, como eu disse, são medidas duras, mas necessárias para o nosso estado. Deputada estadual Laura Serrano, do Partido Novo, foi a nossa convidada hoje no Café com Política. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade.